foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo seu amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Nessa hora eu quero passar para o Evangelho, vai ler a palavra e conduzir o culto assim. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos, por mais uma manhã de domingo que o Senhor nos concede a oportunidade, com privilégios, de poder estar na casa dEle, para enaltecer o nome dEle, para estar na sua presença, com o objetivo de só buscar a tua face. Porque não é que na nossa casa nós saímos da presença dEle, mas esse momento na casa do Senhor é diferente, né? Nós estamos aqui na dispensação da graça, da misericórdia do Senhor. E nós louvamos a Deus por mais esse dia, mais esse domingo, segundo domingo do mês, em que o Senhor nos concede a oportunidade de estar aqui fazendo mais um culto de missões. E nós sabemos que é obrigação, é dever nosso, é a ordenança do Senhor para a sua igreja, para ir, né,
levar essa palavra gloriosa a todas as nações, a todo o universo. E cada um de nós temos essa responsabilidade individualmente. E nós, com certeza, quando nós unimos as nossas forças como igreja, de uma forma coletiva, nós podemos muito, com o Senhor na nossa frente, nos defendendo do inimigo nesta nossa trajetória, nossa caminhada, e assim, com certeza, a obra do Senhor poderá ser feita. Ontem nós estivemos ali em Santana, né, como todo sábado, e ontem eu fiquei maravilhada, irmãos, uma surpresa. Nós estamos lá, terminou o culto da ceia, e de repente, bolo, docinhos e presente, aniversário de casamento nosso, os irmãos não esqueceram. Eu cheguei a ficar pasmada, fiquei tão feliz que eu fiquei assim, meio sem ar. E eu agradeço a Deus pela igreja do Senhor ali, pela vida de cada um dos irmãos que ali estão. E assim também, irmãos, eu vejo o trabalhar de Deus, assim, não no nosso tempo, porque Deus tem um tempo e nós temos o nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo excelente. Por que é um tempo excelente? Porque no tempo de Deus, o tempo dele, ele age no tempo dele, nos ensinando, trabalhando, manifestando poder, graça e glória dele na vida do homem. Porque ele sabe que nós dependemos dele, porque ele sabe que nós somos inconstantes e falhos, mas a perfeição dele nos ajuda a acertar o alvo. Então, na semana passada chegou uma vizinha lá com um envelope e falou assim: ó, eu recebi uma bênção do Senhor e eu quero dividir essa bênção, quero dar essa bênção para a igreja na qual eu sou vizinha. Aqui é o meu dízimo e todo mês eu quero devolver o dízimo, eu quero o envelope do dízimo. Então, assim, irmãos, eu vejo Deus trabalhando. É uma pessoa que não ia na igreja e hoje, assim, a gente vê, ela já foi umas 4 vezes só. E ela falou assim: a minha sogra é crente, serve a Deus, mas eu quero na igreja que eu sou vizinha. E eu fiquei assim pensando, sempre eu gosto de orar pelos vizinhos. Não é que eu gosto, mas é o Espírito de Deus que nos impulsa a fazer isso. Porque, na verdade, o homem, sem a direção do Espírito de Deus, ele não chega a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo de Deus nos direcionando a coisas tão simples, tão singelas, e acontecem. Pelos vizinhos nossos, das nossas casas, e pelos vizinhos da igreja. E assim, irmãos, não é pelo dízimo, pelo valor do dinheiro, é pelo jeito que Deus trabalha. Deus tem muitas formas, é pela multiforma e graça dele que somos salvos, né? E assim, com isso, ela vai à igreja, devolveu o dízimo dela, e esse dia ela foi, ela só não me entregou, mas ela foi assistir o culto todo. Então, assim, que os irmãos estejam orando, intercedendo em favor das almas, para que o Espírito Santo de Deus encontre lugar nos corações para manifestar a graça dele, porque nós sabemos que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que o homem é conduzido ao Senhor, né? E eu sempre estou, né, irmãos, muito feliz por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pela vida da igreja ali. Muito tem que fazer, irmãos, muito nós sabemos que e ainda precisa acontecer, de vidas ser libertas, vidas ser salvas, vidas ser firmadas no Senhor, né? A palavra do Senhor diz que é na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Então não basta ir à igreja, é necessário perseverar, confiante no Senhor, nas promessas do Senhor e na sua palavra, e em submissão ao Senhor, em submissão a Deus e a sua palavra, né? E vamos ler a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 17. João 17, de 1 a 6, depois de 20 até 26. A oração de Jesus pelos seus discípulos, a oração sacerdotal. Irmãos, eu fico assim imaginando cada palavra de Jesus, não só nessa oração, na Bíblia toda, mas eu fico imaginando cada palavra de Jesus nessa oração, que a gente vê que o texto, ele está embasado realmente em assim, rogar ao Senhor pelas nossas vidas, mas o amor de Deus foi tão grande, que ele ainda rogou por aqueles que ainda iam de ser salvos, o amor e a onisciência dele, né? E também a gente vê que ele, muitas das vezes, parece que está repetindo,
mas é que Jesus, ele tem assim um desejo tão grande da unidade da igreja, da perseverança da igreja anunciar Jesus através das suas atitudes, dos seus testemunhos, da sua vida de um todo, que a gente vê assim a insistência dele nesta oração. Então diz a palavra do Senhor, João 17, de 1 a 6, depois a partir do 20 até terminar o capítulo. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, para que aquela glória que tinha comigo antes do mundo existisse. Antes que o mundo existisse, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Eu rogo não somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor que com quem me tens amado estejam neles e eu neles estejam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra gloriosa, né, irmãos? É muito linda essa palavra. Olha como Deus é maravilhoso. Ele nos quer sempre juntinhos dele. E essa glória, essa presença, essa unidade nós no Senhor, Ele quer que o mundo também conheça. Mas primeiro é necessário que nós estejamos unidos a Cristo, que nós estejamos representando Cristo neste mundo confuso, neste mundo caótico, neste mundo desesperançoso, nesse mundo que visa e busca resolver os seus problemas em coisas materiais, em coisas corruptíveis, mas não, Ele quer que nós venhamos dizer para o mundo que do mesmo jeito que Deus amou Ele, que era um Deus perfeito, que é Deus perfeito, que é Filho unigênito, que Ele também nos ama e ama todos quantos desejarem chegar a Ele, né? Isso é maravilhoso, irmãos, e isso é uma realidade. Isso não é um anúncio de um jornal, isso não é uma manchete de uma revista, mas isso é a palavra de Deus, é a palavra daquele que diz e tem poder, compromisso para realizar aquilo que diz. Vamos estar orando, e logo após essa oração, o nosso irmão Amadeu tem a oportunidade de louvar ao Senhor, de trazer aquilo que o Senhor, falar ao coração dele. Pai, neste momento nós te louvamos mais uma vez por estarmos na tua casa, te louvamos por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui nesta manhã, na tua presença, juntamente com nossos irmãos, ó Pai, na certeza de que o Senhor está aqui, trabalhando em favor de nós,
em favor do teu reino, em prol do teu reino, ó Pai, e que o teu Santo Espírito nesta manhã encontre guarida em nossos corações, encontre guarida nos corações daqueles que hão de ver este culto, ó Pai, assistir através da live, e que o Senhor venha estar, Pai, manifestando a tua graça, tirando de nós as barreiras, as dificuldades, ó Pai, porque a barreira maior o Senhor já quebrou lá na cruz do Calvário, ó Pai. Aquela pedra já não está mais no túmulo, já foi removida no terceiro dia, ó Deus, e é por isso que a tua igreja está ainda na face da terra, ó Pai. É porque ainda cremos, ó Pai, que o Senhor tem trabalho a realizar aqui neste mundo, ó Deus. É por isso que a tua igreja, ó Pai, nesta manhã se encontra aqui reunida e unida diante da presença do Senhor, diante desta união, desta comunhão que o Senhor mesmo, ó Pai, nos uniu no amor do Senhor. Pai, diante da presença do Senhor nesta manhã, nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Espírito Santo do Senhor continue na direção deste culto, ó Pai, fazendo aquilo que lhe apraz, atendendo, meu Deus, a necessidade de cada um de nós, ó Deus, individualmente e coletivamente. Abençoa cada irmão, mantevedor, Pai, desta obra missionária. Abençoa cada um que tem contribuído financeiramente. Abençoa nossos irmãos ofertantes. Abençoa nossos irmãos que têm um compromisso mensalmente. Abençoa aqueles que têm orado, que têm consagrado as suas vidas, ó Pai, em prol de almas de libertação. Aqueles que têm gemido, chorado, pedindo ao Senhor que dê almas, ó Pai. Meu Deus, nós não queremos apresentar diante do Senhor naquele dia com as nossas mãos vazias, mas que o Espírito Santo do Senhor vem estar nos incomodando, nos inquietando, ó Pai, diante das oportunidades que diariamente o Senhor tem nos dado, ó Pai, porque a tua palavra diz que nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem enquanto nós não podemos mais fazer nada. E nós sabemos que o Senhor é aquele que tem cooperado na tua obra, agido, manifestado a graça, o amor e resplandecido a tua glória, Pai, no meio da tua igreja. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo que tu tens feito. Obrigada, meu Deus, por aquilo que o Senhor não fez. Obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Em tudo nós te damos graças, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é aquele que tem domínio, Pai, nos céus e na terra e aqui neste lugar. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Dá um paninho. Irmão Amadeu. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, irmão, recebido contribuição e com certeza das minhas orações, até de Janaúba, tem uma irmã lá da Igreja de Deus, que enviou mês passado uma contribuição na obra do Senhor. Ainda ela disse assim, é pequenininho, mas o amor e a vontade de ver a obra do Senhor, de ver o trabalho missionário crescendo, é muito grande. E nós sabemos que não é em valores, mas é um coração desejoso que as coisas do Senhor acontecem. Irmão Amadeu. A paz do Senhor para a igreja. Que Deus continue nos abençoando, meus amados irmãos. Sabemos que trabalhar para o Senhor não é vã o nosso trabalho, né? Nós temos uma recompensa, e essa recompensa não vem do homem aqui da terra, mas sim vindo de Deus, né? Quando a irmã Genilma falava aí do trabalho ali de Santana, e sempre a gente está orando, né? Nas minhas orações, eu não esqueço dessas congregações nossas aqui, de jeito nenhum, incluindo Barreirinho, Paudólio, Itacambira, São José, Riachim, Graucilândia, Santana, enfim, o campo de Juramento. E eu tenho certeza que Deus tem o melhor para mim e para todos nós, né? Sabemos que Ele é o Deus que prove todas as coisas, meus amados irmãos. Ontem também tivemos ali em Paudólio, né? Como é de costume,
tivemos ali um culto abençoado, né? Ontem o irmão Denis Júnior esteve ali com a família dele, e o irmão Zé Mário, né, esteve ali também, e graças a Deus tivemos ali um culto cheio do poder de Deus. E eu creio que Deus tem uma grande obra a realizar ali naquele lugar, porque sempre eu tenho visto pelos olhos da fé, né? E quando ali eu estava sentado, ali orando em espírito, eu senti de Deus um culto no sábado, ali naquela igreja, um culto no sábado e um culto nas casas. Não sei de quem, mas eu não quero, com a ordem do nosso pastor, quando eu falei lá ontem, se ele assinar, a gente quer fazer esse trabalho, um culto na igreja no sábado e um culto na casa de pessoas não crentes. E isso eu tenho certeza que nós vamos conseguir ali com o aval do nosso pastor, porque nós não podemos fazer nada da gente mesmo, né, sem não consultar nosso pastor. Quando a gente fez a campanha para comprar aquelas cadeiras, ele estava lá no culto lá, e eu falei com ele, o senhor dá o aval? Ele deu o aval dele. No forro, que tem, eu creio que a gente vai conseguir terminar a nossa oferta ali para comprar o forro, eu pedi ele o aval, eu também deu também. E é isso, meus irmãos, que nós não podemos ultrapassar os nossos limites, mas nós devemos andar na direção do Espírito Santo de Deus. Nunca podemos falar assim, eu vou fazer, de maneira alguma, porque a Bíblia não fala desse jeito. Ela nos ensina, seja feita a vontade de Deus, e eu creio que Deus está no controle de tudo ali, né? Sábado que vem eu não estou aqui, que eu vou fazer uma pequena viagem, né? Mas não vou para a glória agora não, né? Deus é quem sabe, né? Eu quero ir em Montalvânia, ver ali meus meninos que estão ali, e meus netos que estão fornecendo a gasolina, né? Como eu disse, de graça a gente pega ônibus errado sem saber para que lado está indo, quer andar, né? Eu quero andar, está de graça mesmo, então vamos lá, né? Então eu quero ir na quinta-feira com eles ali, e eu creio que o fim de semana estão voltando, que os irmãos orem para que a gente faça uma viagem feliz e abençoada. Eu já até mandei uns avisos lá, né? Avisando que eu quero fazer uma visita lá. Pastor Natanael já está ali, peço uma carta para me apresentar lá o obreiro de lá, porque não conheço ele é da Bahia, pertinho de lá também, né? Mas eu quero congregar ali junto com os irmãos, matar a minha saudade, irmãos, matar a minha saudade. Aquela igreja, eu vou te falar, Deus sabe quanto a gente sofreu ali para chegar ao ponto que aquela igreja chegou, né? Foi um sacrifício, mas tudo valeu a pena. Que hoje tem uma igreja, né? Juvenília não era emancipada, hoje a Juvenília é emancipada. Nós construímos igreja em Juvenília, nós construímos igreja Poções, construímos igreja nas fazendas, comunidade igual ali no Barreirim, e construímos igreja em Capitânia, Poções, em vários lugares ali, depois que eles levaram obreiros para ali, né? Foi uma carência de obreiro, tinha uma carência. Quando Montalvânia começou, tinha 6 irmãozinhos lá, irmão Jorge, irmã Maria, irmã Lió, a irmã que até já partiu para o Senhor. Eu sei que tinha 6 irmãos ali, e naquele tempo eu saí de Montes Claros para ir para lá. Olha como Deus trabalha. Às vezes a gente fica pensando assim, mas como? Nós vamos entender depois é que acontece, irmão, depois é que acontece. Quando eu me converti, eu fui para Montalvânia, tinha 6 meses de crente, e cheguei ali, né? Cheguei ali, comecei a congregar e cantando os louvores, né? Que eu gostava e eu gosto de cantar até hoje. E ali, com 1 ano e pouco que a gente estava ali, eles tiraram o obreiro daquela cidade e passaram a responsabilidade para mim. E me perguntou, topo? Eu falei, topo, a obra de Deus, vou enfrentar tudo. Irmãos, vou te falar, irmãos, eu nunca vi um lugar tão terrível. Naquela época começou ali, era demônios caíam, era 5, 6, 7, teve vezes de cair 12 pessoas na igreja, querendo ser liberto pelo poder de Deus. E graças a Deus, Deus abriu as portas daquela cidade, e Montalvânia cresceu aquele evangelho. Hoje tem uma bonita igreja ali, né? E vai nós trabalhando,
Aí quando chegou a consagração de obreiros em Januária, pastor Paulo Cruz, que é muito conhecido, irmão Natanael, naquele tempo ali ele me separou para a obra do Senhor, e graças a Deus enfrentei com a cara, a coragem, e sabendo que Deus estava comigo, porque Deus não deixou faltar nada para mim. Graças a Deus, lutamos. Eu amo aquela igreja, aquela cidade ali, porque ali eu sei quanto sofreu para a obra do Senhor estar ali, né? Graças a Deus. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus, que se for falar, gente, eu vou tomar o tempo todo, e nós temos que ouvir a palavra de Deus, não é isso? Que Deus continue abençoando os irmãos orem por mim e orem para aquele trabalho de Paudólio, viu? Eu tenho certeza que aquela igreja vai crescer no poder de Deus, amém? Deus continue abençoando o nosso irmão Amadeu, louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Nosso irmão Tony, nesse momento tem a oportunidade de estar orando para o pastor, trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. Glória a Deus. Nós louvamos o Senhor nesta manhã por estar na casa dele mais uma vez, para nós estar exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Estamos alegres, irmãos, e felizes, porque até aqui, Senhor nosso Deus tem nos ajudado e nos dado graça, nos dado vitória, para que junto nós possamos estar alegrando na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor disse em Romanos 5:8, que diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecador. Irmãos, nós temos que agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós, tudo quanto Ele tem manifestado o seu amor para com as nossas vidas. E neste momento, desde já estaremos orando, Senhor nosso Deus, para o pastor que irá transmitir a mensagem desta manhã maravilhosa para os nossos corações. Amém? Oremos o Senhor nosso Deus. Amado e eterno Deus e nosso Pai, que estás no céu, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, tudo quanto, meu Deus, o Senhor tem, ó Deus, manifestado o teu poder sobre a vida da tua igreja. Oramos nesta manhã por todos quanto aqui estão, aqueles que não estão também. Ó meu Deus querido, toma em tuas santas mãos, que o Senhor fala poderosamente no nosso coração, através, Senhor meu Deus, da tua palavra. Fala ricamente, Senhor, e poderosamente ao nosso coração. Usa, Senhor, teu servo, pastor Natanael, para transmitir a tua palavra nesta manhã, meu Deus. Fala, Senhor, no nosso coração. Usa o teu servo poderosamente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não sei o que é isso, não, mas paz do Senhor para os irmãos. Tá. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. E a minha está colada. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana,
E estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles os quais não perdoardes, ser-lhe-ão retido. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no lado ou no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde estava de novo os discípulos dentro da casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, cresces? Bem-aventurados os que não viram e creram. E Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Podeis assentar. Irmãos, aqui um texto bem interessante, e 2 palavras que chamam a atenção aqui, que nós temos que observar as nossas vidas no campo missionário. Jesus chega numa tarde, e o primeiro dia da semana, no domingo à tarde, Jesus chega ali, e a Bíblia diz que cerrada estavam as portas, e os discípulos estavam com medo, tá? As portas estavam trancadas e os discípulos estavam com medo. Muitas das vezes nós deixamos de trabalhar na obra de Deus e cerramos as portas missionárias, trancamos as portas missionárias, trancamos as portas do evangelismo, trancamos as portas da contribuição, trancamos as portas para receber milagres, trancamos todas as portas da nossa vida, com medo, por causa do medo. O medo, ele atrofia, o medo, ele traz debilidade, o medo traz fragilidade. Vocês veem o que está acontecendo com essa pandemia? Quantos crentes deixaram de vir à igreja? Quantos crentes deixaram de congregar? Quantos crentes deixaram de receber milagres? Quantas pessoas deixaram de receber as bênçãos de Deus? Por causa do medo. Medo de ser contaminado. Meu irmão pastoreia uma igreja em Belo Horizonte, e ele está em Montes Claros, e ele disse assim, tinha uma irmã lá que me chamou e falou assim: pastor, enquanto não passar essa pandemia eu não vou na igreja.
Não, porque enquanto não passar eu não vou não, porque eu não quero ser contaminado. Tá bem, irmão, pode ficar em casa, seu direito. Ela ficou em casa. Está com Covid-19. Ligou para ele pedindo oração, ele disse: não, fica aí, não vem para a igreja não. Fica em casa. Não vem para a igreja. Fica aí, senão você vai contaminar os outros. Quem estava na igreja não pegou. Quem deixou de ir para a igreja contaminou. Porque o medo ele fragiliza. E quantas pessoas perdem os amigos para o mundo, para o inferno, com medo de falar a verdade para eles, com medo de dizer para eles: olha, você está agindo de forma errada. Quantas pessoas perdem os seus parentes para o mundo com medo de dizer as verdades para eles acerca do Evangelho de Cristo? Quando Jesus chega, as portas estavam trancadas por medo, porque o medo ele tira de nós o raciocínio lógico. Você sabe que as pessoas com medo elas são mais suscetíveis às doenças? Você sabia que o medo ele baixa a sua imunidade? E ao baixar a sua imunidade você fica suscetível às doenças. O medo, por baixar a sua imunidade, você fica sem raciocínio lógico. É por isso que as pessoas agem de forma completamente errônea em certas situações, em certas circunstâncias da sua vida, por causa do medo. Quando a pessoa vai fazer uma prova na faculdade, ele já vai com medo de errar na prova. A probabilidade de ele errar é maior. Quando a pessoa vai, não, eu vou. Você já viu essas pessoas para frente atirada? Fulano é para frente demais, ele é muito prepotente. Mas às vezes as pessoas vencem mais porque elas vão com a cara e a coragem, e elas vencem. Eu conheci um rapaz, talvez ele até conheceu, com o nome Raimundo Amém. Rodou muito em Montes Claros. Casou com uma menina chamada Nazaré, mais pretinha do que eu, toquinho de gente assim, menor do que a irmã Genilma, né? Pequenininha e pretinha. Esse Raimundo Amém casou com essa menina. E ele veio de São Paulo. E tudo dele era assim: eu vou pela fé, amém. Dentro de Montes Claros tinha um homem, o maior feiticeiro do norte de Minas, ou talvez de Minas Gerais, chamado Chico Preto. Todos em Montes Claros sabem quem era Chico Preto. Todos sabem. Esse Raimundo Amém um dia chegou na sede e disse assim, com o pastor, se não me engano era pastor Antônio Luciano: eu vou lá evangelizar Chico Preto. Os irmãos falaram: não vai não, não vai, esse camarada é macumbeiro, esse camarada é feiticeiro, esse camarada é isso, não, deixa esse trem, deixa o diabo quieto no canto dele lá, não vai lá não, eu vou pela fé e amém. Porque o negócio dele era assim, era pela fé e amém. Quando ele falasse assim: eu vou para Montes Claros, mas você não tem dinheiro, vou pela fé e amém, ele ia. Eu vou para tal lugar, vou pela fé, amém. E ia. E ele foi lá dentro do centro de Macumba de Chico Preto e evangelizou. Apanhou de cabo vassoura, saiu de lá todo arrebentado, mas evangelizou. Todo mundo falando: e aí eu apanhei, mas eu deixei a palavra. Pela fé e amém. E tudo dele era: apanhei, mas pela fé e amém a palavra ficou. Pela fé e amém. Coragem. Nós precisamos de pessoas destemidas na obra do Senhor. Nós somos muito medrosos ultimamente. Temos medo de erguer o templo e não ter dinheiro para terminar. Nós temos medo de comprar bancos novos e não ter dinheiro para pagar. E por esse medo nós não fazemos nada. Nós temos medo de ir para a praça e sermos presos pela polícia.
Nós temos medo de dizer para alguém o quanto Jesus o ama e tem medo de dizer e ouvir dessa pessoa palavras de baixo calão. Ei, fala a verdade sem medo. Outra coisa, que os discípulos estavam com porta trancada. Vamos para o texto. Chegando à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, porque os judeus haviam matado Jesus, e os discípulos estavam com medo de morrer também. Mas Jesus morreu pelos discípulos, Jesus morreu por nós, e eles estavam com medo de morrer. Nós temos medo, e muitos irmãos, eu vou falar uma coisa séria, muitos irmãos recebem o seu salário e não devolvem o que é de Deus, com medo de faltar, e falta por medo de faltar. É porque eu tenho que pagar isso, pagar aquilo outro, e fazer isso, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Vai faltar. Se eu devolver, vai faltar. Não, se eu contribuir com missões, vai faltar. Se eu contribuir nisso, naquilo, vai faltar. E o medo de faltar faz faltar. É porque eu tenho tanto compromisso, vai faltar. E vai faltar com medo. A gente tem que ter amor e fazer por amor, e entender que Ele é que nos sustenta, é que Ele é que domina, é que controla a nossa finança. O salmista, ele disse no Salmo 37, versículo 35: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista não tinha medo, nem quando ele era moço e nem depois de velho. Caleb, aos 75 anos de idade, Caleb olha e disse assim: olha, deixa eu ir com vocês, porque o meu vigor hoje é quando eu tinha 40 anos. Olha que coragem de fazer algo para Deus. Olha que determinação, 75 anos de idade. E quando eu reporto aí texto que fala de Caleb, eu lembro do saudoso pastor Raimundo Silva, 90 anos de idade, montava na sua bicicletinha, atravessava Montes Claros e ia dirigir a congregação do Monte Carmelo. 90 anos de idade, pastoreando a igreja do Monte Carmelo. Olha que interessante, destemido, corajoso. Pastor Raimundo Silva, o senhor tem que parar? Não, só vou parar quando Deus falar que é para parar. 90 anos. E hoje, o que nós estamos fazendo? E nós trancamos as portas e ficamos com medo da sociedade. Trancamos as portas, ficamos com medo de perder a finança. Trancamos as portas, ficamos com medo de levar o não. Trancamos as portas, ficamos com medo das pessoas falarem mal de nós. Trancamos as portas, ficamos com medo das pessoas nos chamar de louco, nos chamar de besta. Trancamos as portas, ficamos com medo das pessoas falar da gente, falar de nós. Mas falaram de Jesus, escarraram a face de Jesus, açoitaram Jesus, pregaram Jesus numa cruz. Eu sou melhor do que Jesus? Você é melhor do que Jesus? Então para com este medo. E o versículo disse: olha, por medo. E chegou Jesus e pôs-lhe no meio e lhe disse: paz seja. E todos mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. E disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos
envio. Olha, muito interessante. Jesus chega e disse: paz seja convosco. Primeira coisa, eles estavam com medo, e com medo eles trancaram a porta. Mas eles trancaram a porta porque entre eles estavam faltando paz, entre eles estava faltando comunhão. Eles estavam ali, mas entre eles tinha algo que não estava bem. E Jesus falou 2 vezes seguido: paz seja convosco. Tenha paz na sua alma, tenha paz no seu coração. Confia no Senhor, entrega o teu caminho, confia nele e ele tudo fará. Paz é com vocês. Não tenha medos, abre essa porta, deixa fluir a glória, deixa fluir a graça. Abre a porta. Por que estáis amedrontado? E a porta estava fechada, e Jesus entra e disse: paz, paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu vos envio. Ele não me chamou para ficar quieto, parado. Ele nos enviou. Os discípulos estavam ali, e dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Quando Jesus vai ser assunto ao céu, antes de ser sacrificado, antes de ser crucificado, ele disse: olha, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro Consolador, e estará convosco todos os dias, desde a fundação do século. Ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele vai estar com vocês, um novo Consolador. Jesus está dizendo: olha, não precisa trancar as portas, não precisa ter medo, tenha comunhão, porque o Espírito Santo vai estar com vocês para te ajudar, para te orientar, para te enviar. O Espírito Santo vai estar com vocês para te consolar. O Espírito Santo vai estar com vocês para te auxiliar. O Espírito Santo vai estar com você para te sustentar. O Espírito Santo vai estar com vocês para te dar força. O Espírito Santo vai estar. Então recebei o Espírito Santo de Deus. Recebe o Espírito de Deus, que Ele vai guiar os seus passos. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Recebei o Espírito Santo. E Jesus continua dizendo: aqueles aos quais perdoardes os pecados. Jesus está dizendo: olha, tenha comunhão, tenha comunhão. O Espírito Santo não vai permitir vocês ter medo, vai encorajar vocês, mas tenha comunhão. Perdoa os pecados, perdoa os pecados, perdoa-os pecados. Às vezes nós somos muito carnais, queremos agir na nossa carnalidade. Jeremias, escrevendo, Jeremias disse: olha, maldito o homem que confia no homem. E aí alguém disse assim: eu não posso confiar no irmão Amadeus, eu não posso confiar no irmão Nilson, eu não posso confiar no irmão Antônio, eu não posso confiar na irmã Ana, nem na irmã Edna, eu não posso confiar nos irmãos, porque maldito o homem que confia no homem. Não é isso que o texto está dizendo, não. O texto está dizendo, porque o próprio texto ele explica ele, e disse: maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. Maldito sou eu que confio em mim mesmo e quero agir por mim mesmo. Às vezes uma situação eu vou xingar as pessoas, vou brigar com as pessoas, vou tentar resolver com grito, vou tentar resolver no braço. Eu sou crente, mas meu braço não é não. Eu acabo com você. É isso que a Bíblia está dizendo, tá? É isso que a Bíblia está dizendo. E Jesus estava explicando: olha, não precisa você confiar em você, porque você será maldito, mas tenha comunhão com o outro. E para eu ter comunhão com você, eu preciso de deixar-me confiar pelo menos um pouquinho em ti. Senão eu não vou ter confiança em você. Como que eu vou ter comunhão com você se eu não confio em você?
se eu não te dou um crédito de confiança para parar e te ouvir? E Jesus está dizendo que nós precisamos ter comunhão, perdoar. Jesus disse: olha, aqueles aos quais perdoardes os pecados, serão-lhes perdoados. Aqueles às quais, e Jesus não está dizendo aquele que eu perdoar o pecado, não. O texto é taxativo em dizer aqui: aquele que você perdoar, será perdoado. Aquele ao qual te perdoar, será perdoado. E o versículo continua dizendo: e aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ãos retido. Irmãos, isso aqui é sério. É sério. Porque se você perdoa, é perdoado. Se você não perdoa, está retido. Mas não está retido só para ele, para você também. Para você também. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos. O porquê que os discípulos estavam trancados dentro de casa? Porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Os discípulos, estavam faltando comunhão entre eles, e os discípulos não tinham perdoado a ação dos judeus contra Jesus. O próprio Jesus já havia perdoado, e os discípulos não queriam evangelizar, os discípulos não queriam pregar a palavra, porque não havia ainda perdoados, não havia ainda liberado perdão. E Jesus disse: olha, eu vos envio, assim como o Pai me enviou. Vocês vão receber o Espírito Santo e vão perdoar os pecados daqueles algozes que me feriram. Porque Jesus, antes de morrer na cruz, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Jesus vem trazendo para os discípulos algo que ele expressou na cruz e que os discípulos não haviam feito. E Jesus está dizendo para mim nesta manhã, e dizendo para você nesta manhã, algo que nós não estamos fazendo. Precisamos perdoar um ao outro. Precisamos nos perdoar para sermos perdoados. Porque se não perdoardes, serão retidos os perdões. E nem eu nem você terá perdão. E sem perdão não herdamos o reino dos céus. Sem perdão nós não encontramos com Ele na glória. E é necessário perdoar. É necessário viver a dádiva e a graça do perdão. E Jesus disse: olha, aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles os quais não perdoardes, ser-lhe-ãos retido. E quando observa, tinha um homem por nome Tomé, e Tomé não acreditou que Jesus havia aparecido. Tomé, provavelmente ele olha lá dentro e disse: mas as portas estavam trancadas, como que ele veio aqui? Todo mundo estava com medo. Como que vocês abrem a porta para alguém que bate sem saber quem era? Ele não veio aqui, mas Jesus não precisou de porta para entrar. Jesus não precisa de porta para entrar. Jesus, ele chega e ele fala comigo e com você: ei, precisa receber, você precisa de perdão, você precisa de comunhão, você precisa fazer algo, e eu estou enviando vocês para fazer algo para mim. Eu estou enviando vocês para fazer a diferença neste mundo. Jesus não me chamou para ser igual ao mundo, para vestir igual ao mundo. Jesus não me chamou para falar igual ao mundo. Jesus não me chamou para viver igual ao mundo. Jesus me chamou para fazer a diferença, andar diferente, falar diferente, vestir diferente, portar diferente, pregar diferente. Jesus me chamou para fazer a diferença neste mundo, não é para andar igual ao mundo. Porque se fosse para andar igual ao mundo, ele não me tirava do mundo. Ele me chamou para ser diferente. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, para ser diferente, para fazer a diferença. E quando Jesus disse: olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, Jesus está dizendo assim: vocês lembram dos milagres que eu fiz? Vocês farão maiores ainda, se creres em mim.
Ele me enviou para fazer milagre. Ele me enviou para ministrar cura, Ele me enviou para ministrar libertação, Ele me enviou para ministrar salvação, Ele me enviou para ministrar libertação. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E quando Tomé não acredita, Jesus chega novamente, e o texto volta a dizer no versículo 26: embora as portas estavam trancadas, Jesus chegou e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco, paz seja com vocês. Aonde não tem comunhão, não tem paz. Aonde o medo paira, não tem paz. Aonde as portas estão trancadas, não tem paz. E Jesus chega e pela terceira vez ele disse: paz seja convosco. E chama Tomé, o incrédulo, e disse: põe a mão aqui, Tomé. Põe a mão aqui, Tomé. Agora você acredita? Você não quer ir porque você acha que Jesus não faz? Você não quer contribuir porque acha que Jesus não pode te recompensar? Você não quer ajudar porque acha que Jesus não pode te sustentar? Você não quer fazer porque acha que Jesus não vai te dar? Você não quer evangelizar porque acha que Jesus não vai salvar? Põe a mão aqui, Tomé. Você não quer fazer porque acha que Jesus não vai fazer? E é uma crença tão fajuta que a gente fala assim: eu creio em Jesus, mas e se ele não fizer? Problema dele se ele não fizer. A obrigação minha é falar, a obrigação minha é pregar, a obrigação minha é fazer a minha parte, a parte dele é com ele. Se ele curar, ele cura, se ele matar, ele mata, se ele dá vida, ele dá vida. A parte é com ele, o que a vontade é dele, ele faz o que ele quer e da forma que ele quer, do jeito que ele quer. A nossa obrigação é destrancar a porta, é arrancar de nós o medo, é encher-nos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2: mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nossa obrigação é pregar, evangelizar, mas o medo, às vezes, e Tomé estava lá sem comunhão, com medo, não acreditando, junto. Jesus chama ele e disse: põe a mão aqui. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus diz assim para Tomé: não arruma desculpa para fazer a minha obra, não arruma desculpa para não fazer aquilo que eu digo para você fazer, não arruma desculpa para ficar parado, não arruma desculpa para não estar contribuindo, não arruma desculpa para nada. Seja crente de verdade, seja crente de verdade. E Jesus disse: vai. Versículo 29: então Jesus disse: porque me viste, crês? Bem-aventurado que não viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Muitos outros milagres Jesus operou. Eu vou parar por aqui. Eu quero orar com você. E o versículo
último, 31, disse: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, para que vocês, sem medo, para que vocês com portas abertas, para que vocês lúcidos, tenhais vida nele, em Cristo Jesus. Oremos, soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, te bendizemos, Pai, acreditando na Tua palavra, na Tua graça, na Tua misericórdia, pedindo ao Pai das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias, pedindo a Ti que leve-nos em segurança aos nossos lares e dando um dia abençoado. Pai, que as Tuas bênçãos sejam contínuas em nós, que a Tua graça seja cada vez mais sobre nossas vidas. É o que te pedimos, te louvamos e bendizemos, agradecido a Ti, ó Pai, por todos os milagres e bênçãos que tem dado, por todas as maravilhas que tem proporcionado, por todas as bênçãos que tem concedido. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho, nós te louvamos, te agradecemos, bendizendo a Ti em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mãe Genilma. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. O povo de Deus disse: em paz e em segurança aos nossos lares. À noite, um grande culto de louvor e adoração. Quem é o pregador da noite? Não, não é o William, não. Não. Vou justificar. Irmão, pastor William combinou com as irmãs de pregar hoje, tá? E ele viria, que ele, quando ele assume o compromisso, só que eu proibi ele de pregar hoje. Não proibi, não. Eu brinquei com ele, é porque meu irmão está aí de Belo Horizonte, e eu vou aproveitar que meu irmão veio para o sepultamento da minha irmã, e ficou aí a semana toda, e vou trazê-lo hoje. Eu vou lá buscar ele, para ele ministrar hoje. E aí eu falei com ele: ô William, você foi quarta lá, foi quinta em Riachim comigo, então deixa para o próximo mês, você vai no culto das missões, eu converso com as irmãs, aí você vai no culto de missões no próximo mês, e eu levo o meu irmão que veio de BH, porque ele vem em situação bem, né? Veio de BH, e eu levo ele para pregar hoje, e você prega no outro dia. Mas as irmãs, não, pode deixar que eu converso com elas, tá? E aí foi esse combinado, por isso que o William não vem hoje, viu? Então Joel vai ministrar hoje, pode ser, pastor Joel Adair.